Bem-vindo, alunos, a mais uma aula de estrutura de dados. Hoje daremos prosseguimento ao estudo das estruturas que derivam de listas, né? Então, hoje estudaremos as filas. E o que é uma fila? Uma fila é uma estrutura onde as remoções e inserções ocorrem em extremos distintos. Então, nesse caso, a inserção se dá no final e a remoção se dá no início. Então, ela é conhecida como first in, first out. Então, quem entrou primeiro na fila vai sair primeiro. Né? Pensando no nosso dia a dia, como as filas que a gente entra no dia a dia: banco, mercado, né? E tudo que usa fila, de um modo geral, né? Aplicações computacionais dessas filas. Então, a gente tem os algoritmos de simulação, né? Que é teorias de fila, de processo estocástico, então aquelas contagens que eles fazem de filas de pedágio, filas de processo, filas de pacotes na rede, tudo isso usa teoria de filas, né? Nesses algoritmos de simulação e usa a fila implementada lá, né? Controle de alguns recursos de sistemas operacionais, né, principalmente compartilhados, como impressoras, etc. Os buffers de entrada e saída, né, também são controlados por filas, né, e estruturas de dados, né, que precisam de estruturas auxiliares, né, como os grafos, por exemplo. Algumas aplicações de grafos precisam, né, de uma fila para auxiliar a execução, né, uma delas é a busca em largura e a outra é a distância, né, em grafos, né, nos grafos. E o que é uma fila? Né? O que é a tarde dela? Então, a gente tem que guardar o início, tem que guardar o fim da fila e os elementos, né? Esse elemento ele pode ser, como a gente já viu, em lista, em pilha, ele pode ser um elemento simples, uma string, um número, ou ele pode ser elementos mais complexos, né? Como uma classe, uma struct, né? Com vários elementos lá dentro. Né? E quais as operações que a gente faz numa fila? A gente faz a criação dela, né? Deixa ela pronta para uso, a gente enfileira elementos e a gente desenfileira elementos. Podemos fazer outras, né, operações? Sim. Podemos, por exemplo, ver quem é o próximo que sai da fila, que é quem está na frente. Podemos calcular o tamanho. Podemos verificar se ela está vazia ou não. Podemos verificar se ela está cheia ou não. Então, são operações auxiliares. Mas o que vocês têm que lembrar para o dia a dia? A operação principal, que é enfileirar e desenfileirar, ou seja, insere na fila, remove da fila. Então, a gente tem várias formas de implementar isso. Então, vamos começar com uma versão em vetor. Né? E a mais simples possível, que é a sequencial. Né? Então, ela é armazenada num vetor. O início da fila vai ser sempre na posição 0 e o final da fila, que seria o fim do vetor ocupado, né, a parte ocupada aqui do vetor, por exemplo, né, esse último cinza aqui, né, que indicaria o final da fila, né? As inserções, né, ocorrem incrementando esse contador de fim aqui, né? E as remoções a gente tem que deslocar todo mundo para trás aqui, retirando o elemento que está na posição 0. Então, vamos ver isso implementado, né? Então, a gente tem o nosso dado, né, que nada mais é aqui do que a estrutura que a gente já conhece com código e nome. A gente tem a fila, né, que é o vetor de elementos que tem um certo número máximo aqui que eu vou definir ou por uma variável ou por um define. E a indicação do fim só, porque eu não preciso indicar o começo, porque o começo está na posição 0 do vetor. Então, é bem simples de implementar, gente. Não tem nada demais nos algoritmos, ó. Enfileirar, eu entro a fila e o elemento que vai ser inserido. Tem espaço na fila? É a mesma coisa de lista estática, gente. Sempre tinha que ver o quê? Tem espaço? Porque o vetor ele tem um máximo. Então, se tem espaço, coloca o elemento no fim da fila, naquele índice, e acrescenta mais um. A única diferenciação de implementação de fila é esse ponteiro de fim,
que ele pode indicar a última posição ocupada ou a primeira posição vaga. Eu implemento sempre como a primeira posição vaga. Então, eu sempre já acrescento o elemento nessa posição que já estava vaga e passo o ponteiro para a próxima posição vaga. Então, acrescento. Se fosse o contrário, eu teria que primeiro incrementar, se ele marcasse a última posição ocupada, para depois, né, primeiro eu incremento para achar um espaço vago, para depois eu colocar o elemento lá. Mas é só uma diferenciação aqui da ordem disso aqui, certo? Mas é muito simples. Vocês perceberam que não tem loop, não tem nada. Então, são algoritmos de ordem 1. Eles são muito simples, eles só têm, né, if e nada demais. É uma implementação super básica. Esse aqui é um pouquinho mais complexozinho um pouco. Por quê? O desenfileirar, né, eu sempre tiro o elemento que está na primeira posição. Então, o que eu testo só aqui? Se tem alguém na fila. Não posso tirar alguma coisa de uma fila que já está vazia. Então, se a fila tem algum elemento, eu faço um loop, que pode ser um for, pode ser um while, pode ser um do while, vocês escolhem o loop, tá? Então, você tem que fazer um loop para movimentar todos os elementos do fim até o começo, né, retirando a primeira posição. Então, aqui, né, do 0 até o final, eu vou passar todo mundo, né, uma posição. Então, né, o 0 vai receber o 1 vai receber o 2 vai receber o 3. Então, ó, estou passando uma posição para trás. Ó, o 1 está recebendo o i mais 1. Então, todo mundo está vindo uma posição para trás, né, a fim de que eu possa, né, retirar o elemento da posição 0. Diminuo o tamanho da fila e saio. Então, não tem segredo, gente. É um algoritmo de ordem N, porque ele tem um loop, mas é um algoritmo extremamente simples, fácil de fazer, mas a computação sempre tem uma pulguinha atrás da orelha, né? Então, não dá para melhorar essa situação, né? Para que eu tenho que mover todos os elementos, né? Essas movimentações não são muito bem vistas, né, em algoritmos. Então, o que tentou se fazer, né, com esses algoritmos? Tentou-se retirar esse loop, né? Então, melhorar um pouco mais. Então, eles transformaram essa lista estática sequencial numa lista estática circular. O dado, né, ele fica em alguma posição desse vetor. Então, em algum momento, nesse bloco, né, que é um vetor, vai ter um bloco lá dentro, entre início e fim, que vai estar lá na sua fila. Então, agora eu tenho que obrigatoriamente ter um índice de início, né, que é o i, tenho que ter um final, e o dado vai estar agrupado, né, em algum bloco do vetor. Então, né, a ideia é que esses contadores I e F é que se movimentem removendo, né, ou inserindo elementos. Então, a gente move o slice de dados, né, para frente, e se chegar lá no final e tiver dado, né, tiver espaço para frente, ele volta ao início, que é o que diz aqui, ó, o contador F, né, então ele pode estar aqui no início, aqui mais para o fim, ele dá a volta, certo? E aí eu não preciso mais fazer movimentações usando o loop. Então, simplifica os algoritmos. Então, vamos ver como é que fica. Só que aí é o seguinte, né, gente? Simplificou o algoritmo em termos de um loop, mas a gente tem que deixar um pouquinho mais complexo o cálculo desse ciclo, né, dessa volta. Bom, problema dessa lista na hora de implementar. Todo mundo tem um jeito aí de fazer. Eu já vi gente que guarda um flag, gente que guarda outras coisas. Eu guardo o tamanho da lista para me ajudar nessa volta. Por quê? Quando essa fila está cheia? Quando eu tenho, né, os dois ponteiros chegar junto.
E quando ela está vazia? Quando eles também estão juntos, o início e o fim. Então, assim, quando que está cheio e quando que está vazio? Então, tem gente que guarda um flag, falando se tem elementos ou não, e eu guardo o número de elementos. Ajuda muito. Então, vocês têm que ver formas de implementar para conseguir fazer esse teste de início e fim, porque às vezes a gente vai precisar, certo? Principalmente, né, na hora de enfileirar e desenfileirar, que eu tenho que saber se está cheio ou se está vazio na hora de remover. Então, vamos lá. Então, agora eu uso o número de elementos para saber se ela está cheia, né? Então, eu vou verificar, né, se o número de elementos chegou no máximo do vetor. Se chegou no máximo do vetor, não cabe mais. Senão, eu vou fazer aquela inserção. Vou inserir o carinha no fim, porque lembra que é a primeira posição vaga, já está vaga, o ponteiro de fim. E aí eu tenho que passar um à frente, né? Mas esse mover o fim um para frente, não é só ir mais um, que nem a gente fazia, né? Você vai fim mais um e beleza. Não, agora a gente faz uma continha. Ó. Você faz fim mais um e tira o resto com max. Então, enquanto ele tiver usualmente aqui de 0 a max menos 1, não tiver dado a volta, essa continha vai dar o valor mesmo da posição. Quando ele tiver que dar a volta, o valor da divisão vai ser maior do que, né, o número max, então vai dar um resto, né, 0, 1, vai começar de novo, certo? Então ele vai conseguir dar a volta. Então por isso que a gente faz essa continha aqui muito mais chata. Mas não é difícil também, é só uma continha de matemática. E agora a gente tem que lembrar que não é só passar o fim para frente, é também aumentar o número de elementos, porque senão eu perco o tamanho da fila e aí o algoritmo não funciona. Bom, esse algoritmo de enfileirar, ele já era de ordem 1. Então, a única coisa que eu coloquei mais itens para ele fazer, né? Agora a continha é mais complicada e agora ele também conta o número de elementos, né? E só, nada muito além. O que mudou foi o desenfileirar, que a gente vai se livrar daquele loop e não vai precisar mais. Por quê? Para tirar um elemento da lista agora, eu só movo o início para frente. Eu não vou mais, né, mexer, né, no vetor como um todo. Então, ó, eu vou verificar se tem algum elemento para ser retirado da fila, né? Então, agora eu uso o número de elementos para fazer esse teste. Então, se ele for maior que 0, eu tenho alguém lá para tirar. Daí, o que eu faço? Movo o início um item para frente. Ah, mas é só somar? Não, porque lembra que o i pode dar a volta também, é um ciclo. Então, somo um e tiro o resto com max. Porque se o i ultrapassar lá o final, hora que o resto for calculado, ele volta para o zero. Então, calcula aqui o novo início, diminui o tamanho da fila porque eu estou removendo um elemento e saio. Então, me livrei do loop. Então, esse algoritmo que era de ordem n, que tinha um loop, que leva muito mais tempo para fazer, agora ele é ordem 1. Então, ele é muito simples, certo? Então, são algoritmos muito simples. A fila é muito fácil de ser implementada. Mas também tem uma versão encadeada dela, certo? Então, podemos fazer isso de forma a não nos prendermos a um tamanho de vetor, certo? Então, a gente pode fazer dinâmico. Então, a gente agora tem lá, a gente não tem só a cabeça, como a gente tinha de lista, né? A gente tem um início e um fim, aqui guardado aqui, né? E a gente tem as caixinhas como a gente tinha antes. Então, o início liga na primeira caixinha e o fim liga na última. A gente vai continuar inserindo no fim e retirando do início. Simples, tranquilo, certo? Então, nada demais. A gente só vai ter um ponteirinho a mais aqui no item lista. Então, ó, então a gente tem aqui o código e o nome como dado. A gente tem um nó, porque a gente precisa formar a caixinha,
Então, a gente tem a informação e o ponteiro do próximo, né? E a gente tem o quê? O ponteiro de início agora, lembra a lista, a gente só tinha o head. Agora a gente tem dois. Então, a gente tem um início e um ponteiro no fim. Dois ponteirinhos. Só mudou isso, gente. Nada demais. Tudo tranquilo. Então, vamos aos algoritmos. Também é simples, tudo algoritmo de ordem 1, certo? Nada demais, ó. Então, ó, eu crio o nó, crio a caixinha, coloco o dado lá e aterro o ponteiro de próximo e vamos inserir esse elemento na fila. Onde eu insiro esse cara? No fim. Veja se tem alguém na fila. Lembra que é lista encadeada, gente, é o mesmo teste. Não tem ninguém na nossa fila ainda? Beleza, coloco a caixinha lá e os dois ponteiros apontam para a nova caixinha, porque essa caixinha é o início e o fim. Se tem gente lá, eu vou pegar lá no fim, tem o ponteiro de fim, né? Faço o próximo daquela caixinha que era o fim atual, receber a nova caixinha, então a última caixinha se liga a essa nova caixinha. E para onde vai o ponteiro de fim? Para a nova caixinha, aquele aqui, ó. Ponteiro de fim, agora está na nova caixinha. Simplérrimo, gente. A gente já fez lista muito mais complicada, lista duplamente encadeada, lista circular. Essa é muito fácil de fazer, tá? Então, vamos ao desenfileirar. Também nada demais, ó. Tem alguém na minha fila? Ou seja, tem ainda alguém para eu remover? Tem. Beleza. Faço o início da fila, agora apontar para o segundo elemento da fila. Ó, o primeiro elemento, aponto que o próximo, que era do antigo primeiro elemento. Ou seja, passa a apontar o segundo. Acabou. Uma linha de código só. Esse é o desenfileirar. Então, simples, fácil, rápido, sem nenhum problema complementar. A gente já fez coisa muito mais difícil. Fila é o mais fácil. Bom, e o que uma tem de bom e o que a outra tem de bom? Estática é a facilidade do vetor, né, gente? É muito simples de implementar. E o tamanho da fila, né, é pré-determinado. Esse é o nosso maior problema de fila estática, né? Que é o mesmo problema de lista estática que a gente já tinha lá. Que a gente tem que definir um tamanho e esse tamanho tem que ficar, tá? Bom, e dinâmica? Tem toda aquela complexidade dos ponteiros envolvidos, que é muito mais difícil de lidar. Mas não é tanto assim, né? E o que eu ganho? Eu ganho que o tamanho é variável, então eu só vou gastar o espaço necessário para guardar a minha fila naquele momento. Eu não tenho nada além daquilo. Então tá tudo organizadinho. Então é muito mais fácil de fazer, né? Não gasta espaço, não gasta processamento, tá mais ali, né, tranquilo. Mas a facilidade do vetor é sempre a facilidade do vetor. Então, estática é sempre tranquilo, muito tranquilo. Bom, deixei para vocês pesquisarem duas coisinhas, né? Lembra que eu disse que a lista estática, a fila estática, tudo que é estático, pilha, tudo que foi estático, não cresce de tamanho. Bom, não é bem assim, tá? Existem aí implementações por aí, né, tanto em C quanto em algumas outras linguagens, que permitem realocação do tamanho do vetor. Então, vocês viram malloc, né, e vocês viram realloc, né, que vocês viram que dá para realocar o vetor com um tamanho diferente. Então, ela é estática, mas não nem tanto. Então, daria para fazer desse jeito, né, realocando. Então, você poderia, né, acomodar mais valores. Então, dê uma olhada, dê uma pensada como é que isso seria possível, né? Dá uma pesquisada, tem umas coisas por aí. E tem gente que acha que fila dinâmica também podia ser circular, que seria melhor. Porque se fosse circular, a gente elimina um dos ponteiros lá, o ponteiro de fim. Porque o fim já vai no começo, o começo vai no fim, então ela vira um ciclo, e aí você já tem,
né, essa ligação não precisaria ter um ponteiro extra lá na caixinha da lista, da fila, né, que tem o início e o fim. Então dá uma pensada, né, em como que isso seria, né, essa pequeniníssima, né, economia de ponteiro, né, mas tem algumas implementações, né, e então vejam as implementações que estão no Moodle, tá? Dê uma olhada, ver se vocês entendem e qualquer dúvida vocês me procurem. Então, até a próxima aula.